As estátuas pensantes. É frequente que as discussões sobre a relação entre indivíduo e sociedade se baseiem, explícita ou implicitamente, numa ideia que pode ser assim resumida: o que se pode ver, realmente, são pessoas singulares. As sociedades não são visíveis. Não podem ser percebidas pelos sentidos. Por conseguinte, não se pode dizer que existam ou sejam reais no mesmo sentido ou grau em que se pode afirmá-lo de cada uma das pessoas que as compõem. No fim, tudo o que se pode afirmar sobre as formações sociais baseia-se em observações de pessoas isoladas e de seus enunciados ou produções. Em conformidade com essa postura fundamental, muitos chegam à convicção de que tudo o que se afirme acerca dos fenômenos sociais não faz mais, na verdade, do que generalizar observações feitas sobre os indivíduos, e vez por outra se ouve o comentário de que não apenas o que se afirme sobre tais fenômenos, mas também os próprios fenômenos e sociedades e todas as formações sociais isoladas, não passa, portanto, de abstrações. Está muito bem, pode alguém dizer, que as formações sociais sejam simplesmente apresentadas como relações entre pessoas particulares. Mas, como somente estas podem ser percebidas, será que tudo o que se pode dizer de tais relações não é indiretamente deduzido de observações de pessoas isoladas? Uma vez que as relações em si não podem ser diretamente percebidas, como é possível investigá-las? Como, adaptando a famosa indagação de Kant, são possíveis as ciências sociais? Ao examinar um dos problemas fundamentais das ciências sociais, portanto, deparamos com questões que guardam certo parentesco com os problemas da epistemologia clássica. Em ambos os casos, o ponto de partida da reflexão é a ideia de que todo o nosso conhecimento é, primordialmente, um conhecimento de corpos isolados ou, pelo menos, de fenômenos físicos que percebemos com os sentidos. Um dos problemas fundamentais com que isso nos confronta é a questão de como chegamos a nosso conhecimento de todas as relações entre organismos isolados que não são perceptíveis pelos sentidos. Num dos casos, a questão é a origem de nosso conhecimento das relações entre pessoas isoladas, no outro, a questão da origem de nosso conhecimento das 80 problemas da autoconsciência. 81 relações entre objetos não humanos e suas modificações, como, por exemplo, sua relação de causa e efeito. A semelhança entre essas questões não é nada acidental. Nos dois casos, está ligada a uma forma peculiar de autoconsciência e de imagem do homem. Mas não se costuma ter-se ciência dela como tal, como uma variação especial de nossa consciência de nós mesmos e dos outros. Em geral, ela se apresenta à pessoa em questão como algo natural e universalmente humano, como a forma da autoconsciência humana, a imagem que as pessoas têm de si em todas as épocas. É possível reconhecer, ao mesmo tempo, que há e houve outras maneiras de vivenciarmos a nós mesmos e aos outros. Podemos saber que as formas que conhecemos de autoconsciência, a imagem que fazemos do homem, tiveram uma emergência tardia na história da humanidade, começando lentamente e por um breve período se limitando a pequenos círculos da sociedade antiga, para depois, no chamado Renascimento, afetar as sociedades ocidentais. Não obstante, ela geralmente se afigura como a forma normal e sadia de percebermos a nós mesmos e a outrem, e uma forma que, ao contrário de outras, não requer explicação. Mesmo hoje essa imagem ainda parece tão evidente que é difícil arrancá-la de seu lugar fixo na consciência e considerá-la do lado de fora, por assim dizer, como algo novo e surpreendente. Por outro lado, enquanto formos incapazes de fazê-lo, estaremos correndo o risco de deparar com dificuldades insuperáveis na resolução de questões práticas e teóricas, tanto na ação quanto no pensamento. A crítica da autoconsciência, a demanda de uma revisão das formas básicas de autopercepção e percepção do outro que vigoram em nossa sociedade, certamente terá de se haver com uma compreensível resistência.
A estrutura básica da ideia que fazemos de nós e das outras pessoas é uma precondição fundamental de nossa capacidade de lidar eficazmente com elas e, pelo menos dentro dos limites de nossa sociedade, para nos comunicarmos com elas. Quando essa estrutura é questionada, nossa segurança sofre uma ameaça. O que era certo torna-se incerto. Ficamos como alguém subitamente lançado ao mar, sem nenhuma visão de terra firme. Os pressupostos não questionados, as estruturas básicas de pensamento de que nos apoderamos com as palavras de nossa língua, sem maior reflexão, acham-se entre os meios de orientação indispensáveis sem os quais nos extraviamos, do mesmo modo que perdemos a capacidade de orientação espacial quando os marcos conhecidos que determinam o que esperamos perceber se revelam enganadores e indignos de confiança. Mas, sem nos lançarmos pelo menos por algum tempo ao mar da incerteza, não poderemos escapar às contradições e inadequações de uma certeza ilusória. Talvez seja útil, para dar um relevo mais nítido à estranheza de nossa imagem de nós mesmos e do homem, olhá-la retrospectivamente no espelho da imagem do eu e do homem que, seguidas vezes ao longo dos séculos 82, a sociedade dos indivíduos exerceu um papel fundamental na luta para solucionar o problema do conhecimento. Consideremos, por exemplo, o homem que formulou pela primeira vez, de maneira paradigmática, o problema do saber e da cognição mais ou menos na forma que conservou até hoje, Descartes. O dito associado a seu nome penso, logo existo transformou-se numa espécie de lema. Mas esse dito dá apenas uma pálida e enganosa ideia da imagem do eu e do homem subjacente às suas meditações. Para compreender essa concepção fundamental, devemos ao menos recordar em linhas gerais o processo de pensamento, o período de dúvida e incerteza por que ele passou antes de encontrar terra firme sob seus pés, na nova certeza de que o fato indubitável da reflexão do sujeito também colocava fora de dúvida a existência de seu eu. Descartes indagou-se, primeiramente, se havia alguma coisa de que se tivesse certeza absoluta, alguma coisa de que não fosse possível duvidar em nenhuma circunstância. Na vida social, reconheceu, era preciso aceitar muitas ideias como se constituíssem um evangelho, embora delas não se pudesse ter tanta certeza. Assim, ele resolveu partir em busca daquilo que fosse absolutamente seguro e descartar todas as concepções sobre as quais pudesse haver a mais ínfima dúvida. Tudo o que aprendi, disse a si mesmo, tudo aquilo que sei, aprendi através ou a partir das percepções sensoriais. Mas será realmente possível confiar nos próprios sentidos? Posso ter certeza de estar sentado aqui, junto à minha estufa aquecida, usando meu hobby e segurando este pedaço de papel em minha mão? Posso ter plena certeza de que estas são minhas mãos e meu corpo. Claro, estou vendo minhas mãos, sinto meu corpo. Mas, disse a voz dissidente da dúvida, acaso não existem pessoas que acreditam ser reis, quando, na realidade, são indigentes? Não há pessoas convencidas de que sua cabeça é de louça e seu corpo, de vidro. Não será possível que Deus tenha arranjado as coisas de modo a que eu acreditasse ver o céu e a terra, e acreditasse ter um corpo tridimensional, embora, na realidade, nada disso exista? Ou então, se ele não o fez, não será possível que um espírito maligno me esteja levando à ilusão de achar que sinto, vejo e ouço todas essas coisas que na realidade não existem. Não se pode, disse o filósofo a si mesmo, descartar essa possibilidade. E, ao se sentir assim compelido a rejeitar, todas as ideias de si mesmo e do mundo, taxadas de duvidosas e indignas de confiança, ele finalmente sucumbiu, como outras pessoas sob a incessante pressão da dúvida, ao mais tenebroso desespero. Nada havia de certo no mundo, pareceu-lhe, nada que fosse indubitável. Por conseguinte, escreveu, devo levar em conta a possibilidade de que o céu e a terra, e todas as formas no espaço, não passem de ilusões e fantasias manejadas por um espírito maligno para prender minha credulidade numa armadilha.
conceberei que eu mesmo não tenho olhos nem mãos, nem carne e ossos, nem sentidos, mas creio falsamente possuí-los todos. Problemas da autoconsciência 83. Só depois de passar algum tempo vagando pelas trevas da incerteza e submetendo todas as suas experiências à prova de fogo de sua dúvida radical foi que Descartes vislumbrou um pálido raio de luz no fim do túnel. Por mais que a dúvida pudesse havê-lo corroído e ameaçado destruir todas as certezas, havia, segundo descobriu, um fato de que era impossível duvidar. Poderia eu, perguntou-se, acabar me convencendo de que eu mesmo não existo? Não, eu existo. Pois posso convencer-me de que sou capaz de pensar em alguma coisa e duvidar dela. Aí chegamos ao cerne dessa forma peculiar de autoconsciência, as percepções sensoriais, e portanto, o conhecimento dos objetos físicos, inclusive o próprio corpo, tudo era duvidoso e ilusório. Mas não se podia duvidar, concluiu Descartes, de que se duvidava. Não me é possível pensar que não penso. E o pensar só é possível se eu existir. A concepção do eu humano com que aí deparamos e as questões que ela implica são muito mais do que os jogos mentais de determinado filósofo. São altamente características da passagem de uma concepção dos seres humanos e do mundo solidamente alicerçada na religião para concepções secularizadas, passagem essa que se fazia sentir na época de Descartes. Essa secularização do pensamento e da ação humano certamente não foi obra de um ou vários indivíduos. Ligou-se a mudanças específicas que afetaram todas as relações da vida e do poder nas sociedades ocidentais. As deliberações de Descartes representam um passo típico nessa direção, numa versão original. Indicam, de maneira paradigmática, os problemas peculiares com que as pessoas se viram confrontadas, ao pensarem em si na certeza de sua autoimagem, quando o panorama religioso do e do mundo se tornou um alvo aberto à dúvida e perdeu a condição de evidência. Esse panorama básico que distribui as certezas, essa ideia que as pessoas tinham de si como parte de um universo de criação divina, nem por isso desapareceu, mas perdeu sua posição central e dominante no pensamento. Enquanto ela preservou essa posição, aquilo que era perceptível pelos sentidos ou podia ser confirmado pelo pensamento ou pela observação desempenhava, no máximo, um papel secundário nas questões, pensamentos e percepções das pessoas. As questões que mais lhes importavam diziam respeito a algo que, em princípio, não podia ser descoberto pela observação, com a ajuda dos órgãos sensoriais, nem pelo pensamento, apoiado no que as pessoas apuravam através da utilização metódica dos olhos e ouvidos. Referiam-se, por exemplo, ao destino da alma ou à finalidade dos homens e dos animais no contexto da criação divina. Para indagações dessa natureza, somente se podiam encontrar respostas com a ajuda deste ou daquele tipo de autoridades reconhecidas, escrituras sagradas ou homens bem conceituados em síntese, através da revelação direta ou indireta. As observações individuais eram de muito pouca serventia e a reflexão individual só contribuía na medida em que se apresentasse como uma interpretação de uma das fontes de revelação. E as pessoas, por conseguinte, 84 A sociedade dos indivíduos sentiam-se parte de um reino espiritual invisível. Podiam sentir-se inseridas numa hierarquia de seres cujo patamar mais inferior era composto pelas plantas e animais, e o mais elevado, pelos anjos, tendo por ápice o próprio Deus. Ou talvez se vivenciassem como uma espécie de microcosmo cujo destino estava estreitamente ligado ao do macrocosmo da criação. Qualquer que fosse sua forma particular, um traço básico desse panorama do homem e do mundo era que aquilo que podia ser percebido pelos sentidos adquiria significação a partir de algo que não podia ser descoberto e confirmado pela reflexão individual nem pelas observações individuais. Uma das precondições do pensamento de Descartes foi um certo afrouxamento, uma perda de poder por parte das instituições sociais que tinham sido guardiãs dessa tradição intelectual.
Seu pensamento reflete a crescente conscientização, em sua época, de que as pessoas eram capazes de decifrar os fenômenos naturais e dar-lhes uma utilização prática simplesmente com base em sua própria observação e pensamento, sem invocar autoridades eclesiásticas ou vetustas. Em virtude da obra anterior dos pensadores da Antiguidade Clássica, essa descoberta soou, a seus contemporâneos, como um redescobrimento. Foi o redescobrimento de si mesmos como seres capacitados a chegar por seu próprio pensamento e observação a certezas sobre os acontecimentos, sem terem de recorrer às autoridades. E isso deslocou a atividade mental reificada pelo termo razão e os poderes de percepção para o primeiro plano da autoimagem do homem. E agora que todas essas ideias são tidas por aceites, talvez não seja muito simples nos colocarmos na situação das pessoas que viveram na época em que tais experiências constituíram uma inovação, a qual, pouco a pouco, e não sem uma poderosa resistência, infiltrou-se nos processos de pensamento humanos. Mas recordar uma época em que aquilo que hoje é quase evidente ainda tinha o brilho e o ineditismo do desconhecido confere relevo mais nítido a algumas características de nossas concepções fundamentais de nós mesmos e do mundo, concepções essas que, por sua familiaridade, normalmente permanecem abaixo do limiar da consciência clara. Isso nos deixa plenamente cônscios do fato de que a imagem que hoje tem de si os membros das sociedades europeias e norte-americanas pioneiras, uma imagem de seres que compreendem os acontecimentos pela exclusiva aplicação da inteligência, da observação e do pensamento individuais, não deve ser presumida como uma coisa existente a priori. Não pode ser entendida em separado da situação social dos que se veem dessa maneira. Ela evoluiu como sintoma e fator de uma transformação específica que, como todas essas mudanças, afetou simultaneamente as três coordenadas básicas da vida humana, a formação e o posicionamento do problemas da autoconsciência. 85 O indivíduo dentro da estrutura social, a própria estrutura social e a relação dos seres humanos sociais com os acontecimentos do mundo não humano. Talvez seja mais fácil ver em retrospectiva o quanto essa transição de um modo de pensar predominantemente autoritário para um modo de pensar mais autônomo, ao menos no tocante aos eventos naturais, esteve intimamente ligada ao avanço mais generalizado da individualização nos séculos XV na Europa. Ela estabeleceu um paralelo com a transição de uma consciência mais externa, dependente das autoridades, para uma consciência mais autônoma e individual. Em retrospectiva, podemos ver com maior clareza quão estreitamente essa nova forma de autoconsciência esteve ligada à comercialização crescente e à formação dos estados, à ascensão de ricas classes aristocráticas e urbanas e, não menos importante, ao poder visivelmente crescente dos seres humanos sobre os fenômenos naturais não humanos. No decorrer dessas descobertas sobre os eventos naturais, as pessoas perceberam novas coisas a seu próprio respeito. Não apenas aprenderam cada vez mais a chegar a certezas sobre os eventos naturais através do pensamento e observação metódicos, como também se conscientizaram cada vez mais de si mesmas como seres capazes de obter essas certezas através de sua própria observação e reflexão individuais. Sua imagem do universo físico mudou, e também sua autoimagem. No tocante a si mesmas, mostraram-se menos inclinadas a aceitar a imagem tradicional proposta pelas autoridades. Examinaram-se com mais cuidado no espelho da consciência, observaram-se e pensaram nos seres humanos de maneira mais consciente e sistemática. Em suma, ascenderam a um novo nível de autoconsciência. As duas mudanças na imagem do universo não humano e em sua autoimagem estiveram intimamente ligadas. E a indagação cartesiana, toda a própria investigação epistemológica, não passou de expressão dessa nova autoimagem humana. Isso não equivale a dizer que as pessoas submetidas a essas mudanças estivessem cientes delas do mesmo modo que estamos hoje, quando podemos descortiná-las à distância.
A partir do Renascimento, aproximadamente, a forma básica de autoconsciência e a imagem humana hoje predominantes foram se formando, lentamente, em diversas sociedades, até serem presumidas como um dado. O próprio fato de agora podermos perceber isso constitui expressão do progresso gradativo em direção a um novo estágio de autoconsciência. Outra expressão disso é o fato de a forma de autoconsciência presumida, que hoje se assemelha a um conceito universalmente válido do homem, poder ser percebida como algo que evoluiu através de um certo processo, juntamente com o contexto social mais amplo. 86 A sociedade dos indivíduos comparados a seus predecessores medievais. Os membros das sociedades europeias a partir do Renascimento ascenderam a um novo nível de autoconsciência. Tornaram-se cada vez mais capazes de se verem como que à distância, tomando o Sol por centro do universo, em vez de presumirem ingenuamente que a Terra, e portanto, eles próprios, eram esse centro. Essa revolução copernicana foi extremamente característica do novo patamar de autoconsciência que essas pessoas, lentamente, atingiram. Mas, em comparação com esse nível de autoconsciência, vemo-nos hoje, aqui e ali, começando a galgar o seguinte: estamos aprendendo a ver nossa imagem, simultaneamente, no espelho da autoconsciência e em outro espelho, maior e mais distante. Como a ascensão das ciências naturais foi mais precoce, seu rápido avanço e a ascensão das ciências sociais humanas constituem juntos, hoje em dia, uma força impulsionadora e um sintoma dessa mudança. Sem dúvida, seria preferível que pudéssemos falar, simplesmente, numa ampliação do conhecimento das pessoas a seu próprio respeito. Mas, embora não fosse incorreta, tal formulação não seria suficiente, ela não faz propriamente justiça aos fatos. O processo de aquisição do conhecimento, o aumento constante de nosso saber sobre os fatos, a aproximação mais estreita entre as ideias e procedimentos humanos e aquilo que se pode estabelecer como fato através da observação crítica, toda essa modificação de nosso modo de experiência ao longo das gerações e, portanto, no decorrer da vida individual não constitui, na totalidade dos casos, simples extensão de uma dada dimensão. Não estamos interessados apenas numa crescente acumulação de conhecimentos factuais, ideias ou métodos de pensamento ou pesquisa que existam num mesmo plano, como objetos dispostos sobre a mesa. Há também diferenças entre os níveis de observação comparáveis às existentes entre a visão que se tem das pessoas na rua quando se está entre elas e a visão diferente que elas oferecem quando vistas do primeiro andar de uma casa, de um quinto andar ou até de um avião. De tempos em tempos, por exemplo, no fim da Idade Média ou, em nossa própria época, a partir do fim do século XVIII, ou ainda, analogamente, nas sociedades africanas ou asiáticas contemporâneas, pode-se observar, acompanhando a acumulação sistemática dos conhecimentos sociais e uma transformação específica da vida social, o atingimento dessa perspectiva mais ampla e mais alta, perspectiva que é característica de um novo nível de consciência. A dificuldade especial criada por esse estado de coisas para a compreensão e a descrição reside no fato de que a nova perspectiva não abole, pura e simplesmente, as de outros níveis de consciência. A comparação com os pontos de vista do pedestre e do piloto de avião é capenga. As pessoas são constituídas de tal modo que, dando prosseguimento à metáfora, podem experimentar a si mesmas e as outras diretamente como pedestres e, ao mesmo tempo, observar a si a outrem, andando de um lado para outro na rua, de um andar superior de um prédio. E talvez, ao mesmo tempo, possam até problemas da autoconsciência 87 discernir suas próprias imagens do ponto de vista do piloto, tanto ao andarem pela rua quanto ao olharem do prédio para baixo. As sociedades mais simples e as crianças de todas as sociedades ainda oferecem exemplos de pessoas para quem a capacidade de ver a si e a seus companheiros de uma certa distância, como espectadores da janela de um prédio, ao mesmo tempo em que andam pela rua, é ainda totalmente inatingível. Elas têm, é claro, uma consciência de si das outras pessoas.
mas ainda vivem e agem em ligação direta com os outros. Não têm acesso a alguma forma de experiência e a gama de ideias que permitem às pessoas experimentar-se como algo distinto e independente de seu grupo, como pessoas, em certo sentido, opostas a seu grupo. Não são individualizadas no sentido em que se pode usar essa palavra ao aplicá-la a pessoas de sociedades mais complexas. Ficaríamos tentados a dizer que são conscientes sem serem conscientes de si. Mas, embora essa formulação realmente toque num ponto significativo da situação em pauta, ela não é, estritamente falando, muito adequada. É que todas as sociedades mais simples ainda existentes parecem ter em seus vocabulários além do nós, conceitos correspondentes a nossos eu e você. Devemos considerar a possibilidade, ao menos como hipótese, de terem existido grupos humanos em que até os adultos seriam incapazes de executar o ato de autodistanciamento necessário para se falar de si mesmo como eu e dos outros como vocês. Por outro lado, é bem possível que pessoas de muitas sociedades simples, e até de várias sociedades contemporâneas bastante complexas, sejam incapazes de executar o ato adicional de autodistanciamento necessário para se vivenciarem não apenas como um eu, mas como um possível você para outros que se refiram a eles mesmos como eu. Os exemplos mais simples da natureza multifacetada da consciência no extremo oposto do desenvolvimento humano até o momento encontram-se, provavelmente, em algumas áreas da literatura. Podemos pensar no desenvolvimento do romance desde a segunda metade do século XIX. Nos textos em prosa dos séculos anteriores e, certamente, não apenas nos textos em prosa, o escritor mostrava-se predominantemente preocupado em dizer ao leitor o que as pessoas faziam, o que acontecia. Gradativamente, a atenção passou a se concentrar não apenas na narração dos acontecimentos, mas em como as pessoas os vivenciavam. Os autores descreviam uma paisagem, por exemplo, e ao mesmo tempo a chamada paisagem interior, no sentido mais estrito ou mais amplo do termo paisagem interior. Descreviam encontros entre as pessoas e, ao mesmo tempo, o fluxo de consciência delas ao se encontrarem. Mas, quaisquer que fossem os slogans usados, a mudança que se expressou na literatura de modo algum se restringiu a esta. A especial sensibilidade dos escritores permitiu-lhes, como uma espécie de vanguarda da sociedade, perceber e expressar mudanças que estavam ocorrendo no campo mais amplo das sociedades em que viviam. Não fosse assim, eles não teriam encontrado leitores que os compreendessem e apreciassem. Essas formas, 88 toneladas a sociedade dos indivíduos literárias constituem, na verdade, testemunhos da lenta ascensão, que pode ser observada em diversas sociedades, para um novo nível de consciência. E a presente discussão, a rigor, não é outra coisa senão uma tentativa de levar avante a descrição dessa nova etapa de autoconsciência e da imagem humana que pouco a pouco desponta no horizonte, juntamente com o que as pessoas descobrem de novo a respeito de si mesmas como indivíduos, sociedades e formações naturais. Uma das dificuldades enfrentadas neste empreendimento liga-se ao fato de que, até o momento, mal existem investigações a longo prazo dessas mudanças na história das sociedades ou dos indivíduos. Tampouco existem modelos teóricos convincentes desse desenvolvimento no rumo de uma consciência multifacetada. Expressões como transição para um novo nível de consciência talvez tenham um toque um tanto hegeliano para os que estão familiarizados com esse filósofo. Pode-se dizer, em termos muito genéricos, que as palavras correntemente empregadas quando se busca uma expressão mais ou menos adequada para algo que emerge lentamente no campo da visão sofrem, inevitavelmente, de toda sorte de associações linguísticas prévias a distorcê-las e falseá-las. Poderíamos inclinar-nos, por exemplo, a ver a ideia de uma sucessão de níveis na visão mutante que os homens têm de si de seu mundo como um mero produto extravagante de uma fantasia especulativa.
ou poderíamos suspeitar que ela implique a noção de um desenvolvimento automático e predeterminado, uma sequência histórica necessária, um aperfeiçoamento e um progresso autoevidentes, o desdobramento de algum espírito supra-individual, ou ainda de abrigar a ideia normalmente expressa através de termos como o relativismo ou historicismo de que, ao se abrir uma nova perspectiva sobre a consciência, tudo que as pessoas vivenciaram, pensaram e disseram anteriormente deve tornar-se falso e sem importância. Nada disso é verdade. A ideia de que é multifacetado aquilo a que reificadoramente chamamos consciência resulta de uma tentativa de estabelecer um novo arcabouço mental dentro do qual seja possível processar observações específicas e que possa servir de guia para observações ulteriores. É uma ideia que pode e deve ser verificada e revisada à luz de novas pesquisas empíricas. O fato de ter um toque hegeliano só prova, realmente, que Hegel estava, em alguns aspectos, na trilha de fenômenos acessíveis à verificação empírica, ainda que os tenha entremeado na estrutura de seu sistema especulativo a ponto de ser difícil desemaranhar o que pode ser verificado por outras pessoas daquilo que é, simplesmente, sua metafísica pessoal, além de uma justificação. Problemas da autoconsciência 89 da ordem social em que ele viveu. Na verdade, talvez esse entrelaçamento desvie os outros da trilha que ele descobriu. A direção dessa trilha talvez possa ser indicada, da maneira mais simples, pela referência a um aspecto elementar da experiência humana: os homens têm condição de saber que sabem, são capazes de pensar sobre seu próprio pensamento e de se observar observando. Em algumas circunstâncias, podem galgar mais um degrau e se conscientizar de si como sabendo que estão conscientes de si ao saber. Em outras palavras, são capazes de galgar a escada espiralada da consciência, partindo de um patamar dotado de uma visão específica para um patamar superior, também com sua visão, e capazes, olhando para baixo, de se ver postados, ao mesmo tempo, em outros níveis da escadaria. Além disso, a perspectiva característica desses outros níveis é assimilada à deles, de um modo ou de outro, embora suas características não sejam idênticas para as pessoas que a presumem como certa e para as que são capazes de vê-la com certo desapego de um nível superior da consciência. Até onde se pode subir ou descer essa escada depende não apenas do talento, da estrutura de personalidade ou da inteligência das pessoas individualmente consideradas, mas do estado de desenvolvimento e da situação global da sociedade a que elas pertencem. Estes fornecem o contexto, com seus limites e possibilidades, enquanto os homens tiram proveito das possibilidades ou as deixam inaproveitadas. Vê, o que sucedeu na época de Descartes foi a transição para um novo nível de autoconsciência. As dificuldades enfrentadas por ele e alguns de seus contemporâneos e sucessores se deveram, em boa medida, à incapacidade dos homens em conciliar as características que observavam em si mesmos ao ascenderem na escada em caracol do conhecimento e se enxergarem como sujeitos do saber e do pensamento com as características que divisavam ao se perceberem, simplesmente, como objetos do pensamento e observação humanos. Eles tomavam essas diferentes percepções, enquanto sujeito e objeto do conhecimento, como se tratasse de diferentes componentes de si mesmos. Assim, as reflexões de Descartes, por exemplo, expressam a experiência de alguém que, por um lado, começou a se perceber como pensando e observando sem depender das autoridades, mas apenas de si mesmo, e que, por outro lado, se percebia como parte daquilo que observava, como um organismo entre outros. Mas, por os meios de reflexão que estavam a seu dispor naquela época, seria difícil alcançar uma compreensão conceitual e apropriada desse duplo papel de observador e observado, conhecedor e conhecido, sujeito e objeto do pensamento e da percepção. De um modo ou de outro, os dois papéis se apresentavam como diferentes modos de ser ou até como entidades 90 a sociedade dos indivíduos rentes. Ou então se usavam no discurso e no pensamento conceitos que pareciam referir-se a coisas diferentes e, talvez, muito distintas.
E essa tendência é falar e pensar sobre papéis e funções conceitualmente distintos, ainda que indissoluvelmente ligados, como se fossem entidades separadas, foi típica de toda uma era. Poder-se-ia dizer que uma primeira era, de orientação teológica e religiosa, a Idade Média, foi seguida por uma segunda, de orientação metafísica, em cujo pensamento e discurso as funções e sentimentos reificados desempenharam papel primordial. Eis um exemplo. Como observadora, a pessoa isolada confrontava o mundo como um ser bastante livre e desprendido, distanciava-se, até certo ponto, do mundo das coisas inanimadas e do mundo dos seres humanos, e portanto de si mesma. Em sua condição de observado, o ser humano percebia-se como parte de um processo natural e, em consonância com o estado alcançado pelo pensamento na época de Descartes, como parte do mundo dos fenômenos físicos. Este era visto como uma espécie de mecanismo de relógio ou máquina que, como outras coisas do mesmo tipo, era percebido pelos sentidos. Por conseguinte, em seu experimento intelectual, Descartes postulou sua própria existência, em sua condição de organismo, como algo tão incerto e tão exposto à dúvida radical quanto todos os outros objetos que conhecemos por intermédio dos sentidos. A única coisa que ele viu como indubitavelmente existente foi a si mesmo na condição em que pensava e duvidava. Ele se observou e se vivenciou, por um lado, da maneira como era percebido pelos outros, como que através dos órgãos sensoriais deles, ou por si mesmo no espelho, e por outro lado, ao mesmo tempo, percebeu-se de uma forma que, segundo presumiu, não implicava a mediação dos sentidos, ou seja, como pensador e observador, sujeito da experiência. E, como muitas outras pessoas que ascenderam a esse nível de autoconsciência, que se observaram como observadoras, se conheceram como conhecedoras, pensaram em si e se experimentaram como pensadoras e experimentadoras, ele atribuiu cada uma das diferentes maneiras em que se percebeu a um plano diferente e distinto da existência. Foi esse tipo de dualismo, postulando duas visões de si mesmo como distintas e absolutas, que por longo tempo determinou o tipo de perguntas formuladas pela epistemologia acima de tudo, porque esse mesmo dualismo foi formando, cada vez mais, o padrão básico de autoconsciência na população em geral da maior parte das sociedades ocidentais. Certamente, esse passo em direção a uma nova forma de autoconsciência não foi único. A Bíblia descreve uma passagem do mesmo cunho. No paraíso, os ancestrais da humanidade eram inconscientes de sua nudez. Então, comeram o fruto proibido do conhecimento e se conscientizaram dela. Aí encontramos uma expressão vívida da estreita medida em que a ampliação da consciência moral está ligada à ampliação da autoconsciência. O que se tornou perceptível na era de Descartes foi um movimento nessa mesma direção, à medida que o homem ascendia na escada em caracol. Se os problemas da autoconsciência 91 pessoas do nível precedente de autoconsciência se haviam percebido, em consonância com sua educação e seu estilo de vida, como membros de associações tais como grupos familiares ou estados inseridos num reino espiritual governado por Deus, passaram então a se perceber cada vez mais como indivíduos, embora sem perder inteiramente a antiga concepção. A modificação nos estilos de vida social impôs uma crescente restrição aos sentimentos, uma necessidade maior de observar e pensar antes de agir, tanto com respeito aos objetos físicos quanto em relação aos seres humanos. Isso deu mais valor e ênfase à consciência de si mesmo como um indivíduo desligado de todas as outras pessoas e coisas. O desprendimento no ato de observar os outros e se observar consolidou-se numa atitude permanente, assim cristalizado, gerou no observador uma ideia de si como um ser desprendido, desligado, que existia independentemente de todos os demais.
Esse ato de desprendimento ao observar e pensar condensou-se na ideia de um desprendimento universal do indivíduo, e a função da experiência, do pensar e observar, passível de ser percebida de um nível superior de autoconsciência como uma função da totalidade do ser humano, apresentou-se pela primeira vez, sob forma reificada, como um componente do ser humano semelhante ao coração, ao estômago ou ao cérebro. Uma espécie de substância insubstancial no ser humano, enquanto o ato de pensar se condensou na ideia de uma inteligência, uma razão ou, no linguajar antiquado, um espírito. Os dois aspectos do duplo papel das pessoas em relação a si mesmas e ao mundo em geral, como conhecedoras de si, conhecidas por si, como experimentando a si e aos outros e sendo experimentadas por si pelos outros, como desligadas do mundo na contemplação, indissociavelmente emaranhadas nos acontecimentos do mundo. Esses dois aspectos foram tão hipostasiados nos hábitos do pensamento e do discurso que se afiguraram objetos diferentes, como corpo e mente, um dos quais se abrigava no interior do outro como caroço numa ameixa. Na verdade, a tendência a visualizar as funções como substâncias chegou a ponto de a relação entre elas ser concebida em termos espaciais. A atividade de observar e pensar, que é peculiar ao homem, com seu concomitante retardamento da ação, o crescente cerceamento dos impulsos emocionais e o sentimento a ele associado de ser desligado do mundo e oposto a ele, reificaram-se na consciência como ideia de algo que podia ser localizado dentro dos seres humanos, assim como estes pareciam ser organismos entre organismos em sua condição de objetos observáveis do pensamento. Viu o problema básico da epistemologia correspondeu a essa forma de autoconsciência humana. Tomou como ponto de partida a condição absoluta conferida ao momento de autodesprendimento que faz parte do ato de cognição naquilo. 92 A sociedade dos indivíduos a que chamamos o estágio científico do desenvolvimento baseou-se na noção de um sujeito cognoscente em oposição ao mundo dos objetos cognoscíveis, do qual ele seria separado por um vasto divisor. O problema era saber como o sujeito poderia adquirir o conhecimento seguro dos objetos através desse divisor. As respostas variaram. Mas, quer tenham assumido uma forma empiricista, racionalista, sensorialista ou positivista, a estrutura básica da questão permaneceu a mesma durante séculos até os dias atuais. Foi uma das verdades axiomáticas desse período. Basta-nos selecionar alguns exemplos da multiplicidade de teorias clássicas do conhecimento para divisar com mais clareza sua natureza especial e também os problemas insolúveis em que as pessoas constantemente se viram enredadas em decorrência dessa imagem do homem, com sua reificação de funções humanas específicas. Foi essa postura fundamental sempre a mesma. A percepção de si mesmo como observador e pensador foi reificada no discurso e no pensamento, dando origem à noção de uma entidade, dentro do ser humano, que estava isolada de tudo o que se passava fora dela pelas paredes de seu continente corporal e que só era capaz de obter informações sobre os eventos externos pelas janelas do corpo, os órgãos sensoriais. Quão fidedignas eram essas informações, se os sentidos apresentavam uma imagem distorcida do que se passava do lado de fora, se havia, efetivamente, alguma coisa fora, se até que ponto a coisa pensante dentro de nós, a res cogitam, como a chamou Descartes, influenciava e modificava sua maneira o que chegava até nós pelos sentidos. Todas essas foram perguntas que tiveram de ser reiteradamente discutidas. Dadas as pressuposições aqui descritas, diversos filósofos, sobretudo Berkeley, não viram por se convencer de que qualquer coisa pudesse existir independentemente das percepções do sujeito. A afirmação sustentou Berkeley, na verdade não significava outra coisa senão percebo algo. Não implicava que houvesse alguma coisa ocorrendo fora de mim, mas apenas que havia algo acontecendo em mim. Meus sentidos eram estimulados, só isso. E, ao que lhe pareceu, o único aval de que eu dispunha, dentro de seu invólucro, para assegurar que havia alguma coisa duradoura fora dele que, de algum modo, ela correspondesse às suas concepções, era Deus.
Essa foi, certamente, uma posição extremada na controvérsia epistemológica. Mas, talvez por ter sido extremada, exibiu com especial clareza a imagem do homem que era comum a todas as posturas em disputa. Outros filósofos de certo mostraram maior confiança na fidedignidade de nossos sentidos. Presumiram que os olhos e ouvidos nos fornecem um quadro bastante fiel do mundo externo. Recebemos impressões sensoriais das coisas externas a nós, pensaram eles, e delas destilamos concepções simples de certas qualidades das coisas, como as ideias de cor, forma, tamanho e massa. Essa foi a posição adotada por Locke, por exemplo. Mas até os expoentes desse ponto de vista esbarravam em algumas dificuldades características. Podiam problemas da autoconsciência 93 dizer, sou capaz de perceber uma coisa verde, retangular, sólida e pesada. Mas como saber se todas essas qualidades estão relacionadas entre si como qualidades de uma mesma coisa? Tudo que os sentidos me transmitem são informações sobre certas qualidades. Os objetos como tais não podem ser percebidos pelos sentidos. A questão, portanto, é como chegarei à ideia mais complexa de um substrato unificado para uma coleção de impressões sensoriais. E nesse ponto Locke, como muitos outros que tentaram derivar de sua própria experiência suas concepções das coisas e das relações entre elas, viu a si mesmo e a seus argumentos em consideráveis apuros. Partindo do padrão básico aceito como evidente até mesmo por seus mais ferozes adversários de uma imagem do homem que compreendia um dentro e um fora, tendo as impressões sensoriais como única ponte entre eles, Locke adotou a postura de que a consciência, a razão, ou o que mais se pudesse chamar a coisa interna e insubstancial, gradativamente se preenchia de conhecimentos derivados das impressões sensoriais. Como um vaso inicialmente vazio. A dificuldade estava em explicar, por esse ponto de vista, como podia uma pessoa chegar a uma concepção das relações, especialmente das relações regulares e necessárias, entre as impressões sensoriais isoladas ou entre aquilo que lhes dava origem. Onde haveríamos de encontrar conceitos referentes a relações como semelhante de semelhante, todo e parte, causa e efeito? Diversos filósofos, seguindo as pegadas de Platão, ofereceram a esse tipo de perguntas uma resposta bastante simples em sua abordagem. Os conceitos e ideias dessa ordem, argumentaram eles, não poderiam ser marcas impressas em nós por objetos materiais que nos sejam externos. Eles faziam parte do equipamento natural de nossa razão ou de nossa alma. Alguns expoentes dessa linha de argumentação depuseram maior ênfase na origem divina dessas ideias, enquanto outros as consideraram uma parte inata da natureza humana. Mas, é claro, ainda permanecia em aberto a questão de até que ponto as pessoas podiam experimentar coisas fora delas através do véu dessas ideias preexistentes, de o que seriam essas coisas independentemente da pessoa que as experimentava, menos que, como Leibniz, se fosse buscar uma saída do dilema presumindo-se uma harmonia pré-estabelecida entre o dentro e o fora. Quaisquer que fossem essas hipóteses tranquilizadoras, do outro lado estavam os céticos, que declaravam que nada disso era comprovável. Em muitos casos, provavelmente, foi apenas a pressão da opinião pública ou o poder da Igreja e do Estado que os impediu de dizerem abertamente que todas essas ideias não passavam, sob a capa da razão, de devaneios reconfortantes. David Hume, por exemplo, com sua incorruptível integridade intelectual, contentou-se em assinalar de maneira muito lógica em relação a seus pressupostos que não conseguia encontrar razão alguma para afirmar uma relação necessária entre as impressões sensoriais isoladas. Tanto quanto ele podia ver, essas ideias provavelmente se baseavam na repetição de experiências, no hábito ou na habituação. E Kant, que aplicou a extraordinária 94 à sociedade dos indivíduos a cuidade e fertilidade de sua mente a uma tentativa de produzir uma síntese dessas antinomias, descobriu-se não menos profundamente atrapalhado no labirinto dos problemas insolúveis gerados pelas suposições comuns que subjaziam a essa disputa filosófica.
imaginou que, em nosso conhecimento do mundo, as experiências que nos chegam de fora através dos sentidos fundiam-se com formas de relações e ideias presentes em nossa consciência antes de qualquer experiência. E, ainda que a contribuição kantiana tenha representado um considerável refinamento da concepção das ideias inatas, as dificuldades elementares em que ela se deixou apanhar foram as mesmas. No fim, também Kant se viu confrontado com a questão de saber se realmente era possível conhecer as coisas em si, tais como eram, independentemente das formas preexistentes de consciência, ou se essas ideias e formas primárias de relação que existiam a priori e que, segundo ele presumiu, eram atributos eternos e inalteráveis da consciência humana, condenavam permanentemente os seres humanos a perceberem os objetos assim como eles apareciam em decorrência desses atributos. Aí está o problema. A prolongada discussão sobre o conhecimento girou, basicamente, em torno desta questão: será que os sinais que o indivíduo recebe através dos sentidos são interrelacionados e processados por uma espécie de mecanismo inato, chamado inteligência ou razão, de acordo com leis mentais comuns a todas as pessoas, eternas e preexistentes à experiência, ou será que as ideias formadas pelo indivíduo com base nesses sinais simplesmente refletem as coisas e as pessoas tais como são, independentemente de suas ideias? Houve posições intermediárias, soluções conciliatórias e sínteses, mas todas elas se situam em algum ponto do contínuo entre esses dois polos. E esse esquema básico comum subjacente às questões estava estreitamente ligado a um outro esquema comum, concernente à autoconsciência e à imagem do homem, e a ideias básicas sobre o eu e sua relação com o não-eu que os pensadores aceitaram sem questionamento. Vi a imagem do homem que, sem chegar a ser questionada, esteve pressuposta nesse debate filosófico sem a menor dúvida se mostrou diferente da que desempenhara seu papel na discussão entre os grandes filósofos escolásticos. Mas também lhe deu prosseguimento. Sob uma forma mais ou menos secularizada e sendo concebida ora em relação a Deus, ora isolada de Deus, ela mostrou descender de um ancestral eclesiástico. A ideia da dualidade entre corpo e alma fornecer às pessoas, anteriormente, um arcabouço intelectual para que se compreendessem e vivia agora num cantinho especial, ao lado de questões do outro mundo concernentes às relações invisíveis e não observáveis, tais como o destino das pessoas e das coisas. Transformou-se então problemas da autoconsciência 95 juntamente com as questões deste mundo sobre a natureza de nosso conhecimento dos objetos visíveis e observáveis, na ideia de uma dualidade entre corpo e mente, razão, consciência ou seja lá que nome se lhe dê. Sou uma pessoa, rezaria esse esquema básico numa forma simples, e tenho um corpo. Meu corpo é feito de matéria, tem extensão espacial e, portanto, certa posição no espaço. Mas minha razão, minha mente, minha consciência ou meu eu não é feito de matéria nem se estende no espaço. A razão e a inteligência, a mente e a consciência têm sede em meu corpo, mas são diferentes de meu corpo. E foi essa a estranha noção de uma coisa descoisificada que, apesar de não ser espacial, ocupa uma posição muito definida no espaço, no interior de meu corpo. Foi essa a ideia de que eu, ou minha inteligência, minha consciência, minha mente está contida em meu corpo, como num traje de mergulho, que proporcionou um alicerce comum até mesmo a visões diametralmente opostas da controvérsia epistemológica. Como travejamento incontestado da autopercepção, ela ficou subjacente à questão de se e até que ponto as ideias internas correspondiam aos objetos externos. Esse é o cerne da questão. As pessoas vivenciavam-se como sistemas fechados. Além disso, o sujeito do conhecimento, chamado pelos mais variados nomes nas diversas teorias do conhecimento, correspondeu a essa ideia. O modelo subjacente a ele foi o de um eu individual dentro de seu inólucro. Tudo que estava fora, fosse coisa ou ser humano, aproximava-se dele como que a posteriori, como algo desconhecido e estranho que se postasse sozinho diante do mundo, por exemplo, no caso do filósofo como observador e pensador em busca da resposta a uma pergunta.
Mesmo quando se incluía na argumentação a ideia de outras pessoas, elas eram vistas, essencialmente, como uma coleção de sistemas fechados, cada um dos quais, exatamente como todo o mundo parecia fazer consigo mesmo, olhava de dentro para um mundo que estava fora. Em consonância com o padrão básico de autopercepção, elas não eram vistas como algo a que se pudesse dizer você ou nós, mas, por assim dizer, como uma massa de eus. E esse eu do conhecimento, o homo philosophicus da epistemologia clássica, era, examinado de perto, um adulto que nunca fora criança. A questão era como uma pessoa racional, uma pessoa com o aparato mental de um adulto, podia obter conhecimento do mundo. Para fins epistemológicos, abstraía-se a observação de que todo adulto um dia fora criança. Isso era posto de lado como irrelevante para o problema de como se adquiria o conhecimento. A questão era saber como um indivíduo racional e adulto podia, aqui e agora, obter conhecimento de coisas do lado de fora. O conceito de desenvolvimento, como meio de pensar a sociedade, mal esteve ao alcance das escolas de filosofia empenhadas na controvérsia epistemológica até cerca do início do século XIX, ou só esteve sob forma primitiva. Tratava-se de um conceito das relações que ainda não encontrara a elaboração adequada. 96 A Sociedade dos Indivíduos Hume, que nunca se permitiu recuar diante de qualquer conclusão a que o levasse à lógica de suas ideias, expressou de maneira absolutamente inequívoca em sua tese fundamental. É altamente instrutivo, até para a compreensão de nosso próprio pensamento, vê-lo debater-se em vão com um problema que é hoje comumente respondido, sem maior reflexão, pelo uso do conceito corriqueiro de desenvolvimento pelo menos na vida cotidiana. Num plano mais técnico, ainda há muitos problemas não resolvidos ligados a esse conceito. Uma pessoa, dizia-me a si mesmo, foi criança um dia e agora é um homem. Mudou em todos os aspectos, até fisicamente. Qual é, portanto, a semelhança ou a identidade entre criança e homem? Que queremos dizer ao afirmar que ele é a mesma pessoa? A resposta habitual era, quaisquer que tenham sido as mudanças por que ele passou, suas diferentes partes estão interligadas por uma relação causal. Mas me julgava essa resposta extremamente insatisfatória. A ideia de um substrato idêntico parecia-lhe suspeita, até mesmo quando aplicada a objetos inanimados. E se afigurava muito mais suspeita quando aplicada aos seres humanos. Como jamais conseguiu convencer-se de que palavras como causa e efeito se referissem a uma relação sujeita a uma regularidade ou lei, como não conseguia entender por que uma ligação causal haveria de ser diferente de uma relação passível de ser observada com frequência, essa história de identidade entre a criança e o homem parecia-lhe fundamentalmente fictícia. Era do mesmo tipo, escreveu-me, da identidade que atribuímos às plantas e aos organismos animais. A maioria dos filósofos parecia inclinar-se ao presumir que a identidade pessoal brotava da consciência. Mas a consciência, tal como ele a via, não era nada além de uma coleção de ideias e percepções sensoriais. Não consigo descobrir nenhuma teoria que me pareça adequada e satisfatória a esse respeito. Também nesse caso, Hume seguiu sua linha de raciocínio até conclusão extrema. Ao contrário de outros metafísicos, que geralmente consideravam intoleráveis as perguntas sem resposta, ele pôde encará-las de frente e dizer, não sei a resposta. Mas a estrutura básica da imagem do homem que dera origem à pergunta, como podemos ver, era sempre a mesma. Talvez seja mais fácil apreender esse ponto com a ajuda de uma parábola das estátuas pensantes. À margem de um largo rio, ou talvez na encosta íngreme de uma montanha elevada, encontra-se uma fileira de estátuas. Elas não conseguem movimentar seus membros, mas têm olhos e podem enxergar. Talvez ouvidos, também, capazes de ouvir. E sabem pensar. São dotadas de entendimento. Podemos presumir que não vejam umas às outras, embora saibam perfeitamente que existem outras. Cada uma está isolada.
Cada estátua em isolamento percebe que há algo acontecendo do outro lado do rio ou do vale. Cada uma tem ideias do que está acontecendo e medita sobre até que ponto essas ideias correspondem ao que está sucedendo. Algumas acham que essas ideias simplesmente espelham as ocorrências do Problemas da Autoconsciência 97 lado oposto. Outras pensam que uma grande contribuição vem de seu próprio entendimento. No final, é impossível saber o que está acontecendo por lá. Cada estátua forma sua própria opinião. Tudo que ela sabe provém de sua própria experiência. Ela sempre foi tal como é agora. Não se modifica. Enxerga. Observa. Há algo acontecendo do outro lado. Ela pensa nisso. Mas continua em aberto a questão de se o que ela pensa corresponde ao que lá está sucedendo. Ela não tem meios de se convencer. É imóvel. E está só. O abismo é profundo demais. O golfo é intransponível. Vi a espécie de consciência que essa parábola se refere certamente não é coisa do passado. O sentimento que ela expressa, do indivíduo que se sente essencialmente só, a sensação de existir em isolamento, em oposição ao mundo externo das pessoas e das coisas, e de ser, internamente, algo para sempre separado do que existe do lado de fora, talvez até se encontre com frequência bem superior nas sociedades ocidentais de hoje do que em qualquer época do passado, mesmo na era da filosofia europeia clássica. Poucos séculos atrás. Nessas sociedades, fincou raízes profundas nas línguas implantadas nos jovens como instrumentos de compreensão, raízes tão profundas que é quase impossível, ao falar e pensar no funcionamento e no comportamento dos seres humanos, evitar a reificação presente em analogias espaciais como vida interior e mundo externo, sede da razão, conteúdos da consciência. Sua razão deveria dizer-lhe que ou ele se conhece por dentro. Em geral, ela se impõe ao pensamento como perfeitamente evidentes. Mal nos apercebemos de que, ao usar essas expressões, atribuímos a certas atividades humanas qualidades espaciais que, como outras funções e atividades dos seres humanos, elas realmente não possuem. Faz sentido dizer que o coração e os pulmões estão situados no interior da cavidade peitoral. Pode-se localizar o cérebro dentro do crânio e algumas funções cerebrais dentro do próprio cérebro. Mas não faz realmente sentido dizer que algo acontece dentro dessas funções, dentro da consciência ou do pensamento. Não se pode realmente dizer que algo acontece dentro da fala ou fora do andar. Faz pouco sentido, usaremos, às vezes, a tradução sensação quando a forma literal seria sentimento, uma vez que em português, ao contrário das línguas de que geralmente se traduz a filosofia, não existe o recorte pelo qual sentimento designa a esfera afetiva e emocional, opondo-se à sensação, que recobriria estritamente o campo do conhecimento e da percepção. Em nossa língua, sensação pode ter, e frequentemente tem, forte conteúdo afetivo. Temos uma sensação de medo, ou de solidão. Soa pouco apropriado ao gênio da língua dizer, nestes casos, que temos um sentimento de medo, ou de solidão. RJR 98. A sociedade dos indivíduos igualmente, dizer que a consciência tem sede no cérebro ou que a razão está sediada no interior do ser humano. Afinal, não se diz que a fala tem sede na garganta e na boca ou andar, nas pernas. A parábola das estátuas pensantes dá-nos uma indicação do motivo por que parece tão convincente, ao menos para as pessoas de certos grupos sociais, a ideia de que a consciência, os sentimentos, o entendimento, ou até o próprio eu estão localizados dentro do ser humano. Ela sugere estarmos lidando com a autopercepção de pessoas a cuja conduta um grau relativamente alto de cerceamento foi imposto pela natureza da vida social e pelo modo correspondente de criar os filhos. O controle comportamental desta ou daquela espécie existe sem dúvida em todas as sociedades humanas. Mas aqui, em muitas sociedades ocidentais, há vários séculos que esse controle é particularmente intensivo, complexo e difundido, e o controle social está mais ligado do que nunca ao autocontrole do indivíduo.
Nas crianças, os impulsos instintivos, emocionais e mentais, assim como os movimentos musculares e os comportamentos a que tudo isso as impele, ainda são completamente inseparáveis. Elas agem como sentem, falam como pensam. À medida que vão crescendo, os impulsos elementares e espontâneos, de um lado, e a descarga motor, os atos e comportamentos decorrentes desses impulsos, de outro, separam-se cada vez mais. Impulsos contrários, formados com base nas experiências individuais, interpõem-se entre eles. E, uma vez que o padrão básico dessas experiências difere nas diferentes sociedades, o padrão básico desse autocontrole e toda a sua relação com os impulsos elementares e espontâneos comuns a todas as pessoas diferem nas diferentes sociedades. Essa intervenção de impulsos contrários entre os impulsos humanos espontâneos e universais e a descarga na ação tornou-se, ao longo de vários séculos, nas sociedades europeias por motivos que não precisamos examinar aqui, especialmente profunda, uniforme e abrangente. Uma trama delicadamente tecida de controles, que abarca de modo bastante uniforme, não apenas algumas, mas todas as áreas da existência humana, é instilada nos jovens desta ou daquela forma, e às vezes de formas contrárias, como uma espécie de imunização, através do exemplo, das palavras e atos dos adultos. E o que era, a princípio, um ditame social acaba por se tornar, principalmente por intermédio dos pais e professores, uma segunda natureza no indivíduo, conforme suas experiências particulares. Não mexa aí, fique quieto, não coma com as mãos, onde está seu lenço, não vá se sujar, pare de bater nele, haja como quer que hajam com você, você não pode esperar, faça seu dever de matemática, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Trabalhe, 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 pense antes de agir, pense em sua família, pense no futuro, pense no partido, pense na igreja, pense na Inglaterra, ou na Alemanha. Na Rússia, na Índia, na América, pense em Deus, você não tem vergonha, você não tem princípios, você não tem consciência. Problemas da autoconsciência 99 e a descarga direta dos impulsos na atividade, ou até no movimento, vai se tornando mais e mais difícil. Desvios variados e a miúde altamente complexos dessas tendências para longe da descarga que elas buscam espontaneamente transformam-se em regra geral. Reagir precipitadamente, sem longos atos de ensaio, sem a silenciosa antecipação de futuros movimentos de xadrez a que chamamos reflexão, é quase impossível para os adultos dessas sociedades. Não raro, é perigoso, passível de punição ou marginalizante, e, para quem perde o controle, a ameaça vinda dos outros é menos intensa, muitas vezes, do que a que vem de si mesmo pelo medo, vergonha ou escrúpulo. O intervalo temporal entre o pensamento, os atos experimentais ensaiados sem nenhum movimento e a atuação dos membros, no ato em si, torna-se cada vez mais longo. Deixando de lado algumas situações claramente definidas em termos sociais, os impulsos controladores socialmente instilados, reificados por palavras como compreensão, razão ou escrúpulo, geralmente bloqueiam o acesso direto de outros impulsos mais espontâneos, seja do instinto, dos sentimentos ou do pensamento, à descarga motora na ação. Os sentimentos e autopercepção do indivíduo, que se apresentam no pensamento e na fala como uma encapsulação de seu interior, retirado do mundo externo, das outras coisas e pessoas, estão muito estreitamente ligados a esse crescimento do autocontrole individual no curso de um desenvolvimento social específico. O que nele se expressa é o desvio das tendências espontâneas para longe da descarga direta na ação pela interposição das funções mais rígidas e mais complexas de controle do próprio indivíduo. Quando amor e ódio podem ser fácil e espontaneamente descarregados na ação, o convívio das pessoas, a menos que seja garantido por poderosos organismos sociais de controle, é altamente volátil. As pessoas estabelecem contato entre si com facilidade e frequência e fazem pesadas exigências emocionais umas às outras, exigências estas que são atendidas ou não, que trazem alegria ou pesar. Quando esses impulsos só podem expressar-se na ação de maneira silenciosa,
Postergada e indireta, com um intenso autocontrole habitual, o indivíduo frequentemente se vê tomado pela sensação de estar isolado de todas as outras pessoas e do mundo inteiro por uma barreira invisível. E, em consonância com a lógica do pensamento emocional, em que coisas objetivamente inconciliáveis podem facilmente afigurar-se conciliáveis idênticas se estiverem imbuídas do mesmo sentimento, é comum sentir-se que essa barreira invisível se funde com o corpo visível. O corpo, tal como aparece ao sentimento, separa uma pessoa da outra como uma parede, ainda que tenhamos perfeita consciência de que é também ele que as une. Parece um continente que isola do exterior e contém a própria pessoa, ou, conforme o caso, a consciência, os sentimentos, a razão e a consciência moral, como um receptáculo. Essas transformações da consciência tanto são históricas, no sentido de que sociedades inteiras passaram ou ainda passam por elas atualmente, quanto, sem a sociedade dos indivíduos pessoais, no sentido de que toda criança as atravessa ao crescer. À medida que elas avançam, mais e mais atividades que originalmente implicavam a pessoa inteira, com todos os seus membros, são concentradas apenas nos olhos, embora, é claro, esse tipo excessivo de restrição possa ser compensado por atividades como a dança ou os esportes. Com a crescente supressão dos movimentos corporais, aumenta a importância do ver. Você pode olhar, mas não mexa nisso, bela figura, não chegue muito perto, por favor. Ou o mesmo pode acontecer com a fala, você pode xingar as pessoas, mas não bata nelas. Paus e pedras podem me arrebentar os ossos, mas insultos não me atingem. Mantenha as mãos longe de mim. Os prazeres do olhar e da audição tornam-se mais ricos, mais intensos, mais sutis e mais gerais. Os dos membros são cada vez mais confinados a algumas áreas da vida. Percebemos muito e nos movimentamos pouco. Pensamos e observamos sem sair do lugar. A parábola das estátuas pensantes exagera, mas produz o efeito esperado. As estátuas veem o mundo e formam concepções dele, mas lhes é negado o movimento dos membros. São feitas de mármore. Seus olhos veem e elas são capazes de pensar no que vem, mas não podem ir até lá. Suas pernas não podem andar nem suas mãos segurar. Elas olham de fora para o interior de um mundo, ou de dentro para um mundo lá fora, como quer que se prefira formulá-lo, um mundo sempre separado delas. A sensação desse vazio, ou, para usar a outra imagem, de um muro invisível entre uma pessoa e outra, o eu e o mundo, expressa-se com muita frequência, direta ou indiretamente, na história ocidental recente. Talvez seja perfeitamente autêntica, mas muitas vezes pende como um véu sobre a ideia que fazemos da relação entre o ser humano em busca do conhecimento e o objeto de seu conhecimento, dando-lhe, como vimos, um cunho de fantasia. Ela também distorce enganadoramente nossas ideias sobre a relação de uma pessoa com outra, do indivíduo com a sociedade. E não constitui, de modo algum, o sentimento humano universal que a miúde parece constituir aos olhos da introspecção. É um sintoma da situação e decomposição particular das pessoas de determinadas sociedades. É de se supor que, na tarefa prática de estabelecer comunicação com membros de sociedades diferentes, tem algum valor despojar essa experiência e as imagens do homem a ela associadas de seu caráter de evidência. Se tivéssemos que resumi-la na linguagem reificadora a que estamos acostumados, diríamos que é, acima de tudo, uma forma específica de consciência moral, responsável pela sensação que temos de um muro invisível entre os mundos interno e externo, entre indivíduo e indivíduo, entre eu e o mundo. Nas filosofias metafísicas da atualidade, particularmente em diversos textos existencialistas, o problema do muro invisível expressa-se na própria escolha das questões a serem debatidas. Os autores concentram-se em problemas que afetam o indivíduo isolado, como a solidão, a angústia, a dor e a morte.
E, como os expoentes da metafísica contemporânea geralmente discar problemas da autoconsciência acentuam dando o centro do interesse às questões da percepção e do conhecimento, concentrando-se, em vez disso, nos problemas da existência humana como tal, ou da experiência imediata, é comum podermos ver com mais clareza o que distingue seus interesses das preocupações dos filósofos europeus clássicos dos séculos FI do que aquilo que tem em comum com estes. Mas, por certo, os grandes filósofos clássicos não estavam exclusivamente interessados nas questões da razão, como é frequente alegar-se uma razão às vezes caracterizada, de modo muito condescendente, embora com uso considerável da argumentação racional, como seca ou árida. À sua maneira, tal como seus sucessores recentes, eles buscaram respostas para perguntas concernentes ao lugar do homem no mundo, ou às suas relações com as outras pessoas. E, nesse aspecto, sua abordagem quase não diferiu da dos filósofos metafísicos da atualidade. Com muito poucas exceções, tanto uns quanto outros interessaram-se primordialmente por questões do ser humano, como se a existência de uma pluralidade de pessoas, o problema da coexistência dos seres humanos, fosse algo acrescentado, acidental e extrinsecamente, aos problemas da pessoa individual. Problemas como a solidão ou a experiência direta, e como do conhecimento, em que um sujeito isolado se opõe ao mundo dos objetos em sua busca de certeza, estão intimamente relacionados. A imagem não questionada do homem e a noção de autopercepção subjacente a ela são essencialmente idênticas em ambos os casos. O filósofo, quando suas ideias não se perdem em noções nebulosas de uma existência supra-individual, assume sua posição no indivíduo isolado. Pelos olhos dele, fita o mundo lá fora como que através de pequenas janelas, ou então medita, desse mesmo ponto de vista, sobre o que está acontecendo do lado de dentro. Q6 UI 1 Biblioteca